coração. Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não, não. E tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, A paz do Senhor, lindas mulheres josianas, sejam bem-vindas para a palestra do mês de agosto do Ministério da Mulher Brasil. E esse mês nós temos um tema muito importante para todas as mulheres. Nós vamos tratar sobre algo que todas as mulheres vão passar ou já estão passando, a menopausa e os seus efeitos emocionais. E para este tema, nós convidamos a nossa pastora e psicóloga Soraya Aldo, ela que está pastoreando e trabalhando na cidade do Recife, da Igreja Batista do Largo da Paz, juntamente com seu esposo, pastor Túlio Silva. Ela também é formada em Psicologia Clínica há 26 anos, pós-graduada em Gestão de Pessoas, Neurociências Clínicas e Terapia de Casal e Família. Que você possa ser abençoada através dessa palavra. Deus abençoe. Olá, garotas, tudo bem? Eu me chamo Soraya Aldrey, sou psicóloga clínica, trabalho já há 26 anos nessa área e estou super feliz em estar com vocês aqui nesse tempo, compartilhando um pouco da minha experiência clínica, dos meus conhecimentos e especialmente de um último projeto que eu criei chamado Depressão e Menopausa, que ele vem a partir de uma experiência minha. Eu acabei de concluir uma pós-graduação em neurociência clínica e nas minhas pesquisas de conclusão de curso, eu me inclinei a estudar um pouco do que acontecia no cérebro da mulher nesse período da menopausa. Claro, eu estava aí dentro desse contexto, né, do objeto da pesquisa, porque vou completar amanhã 53 anos. E com todas as transições que envolvem esse período, me chamou a atenção algumas características, né? E assim, o que mais me encantou, ou melhor, me impressionou, foi que a gente sabe muito pouco sobre isso. Infelizmente, essa pauta da menopausa ainda é um tabu entre nós mulheres, né? E aqui no Brasil, principalmente, porque a gente associa muito a questão da feminilidade, a sexualidade, e a gente vai atribuindo esse período, essa perda, não é? A menopausa, ela vem com essa característica de perdas. Por isso se torna uma coisa tão às vezes, né, cruel, pesada, e que a gente não quer falar sobre isso. Mas, enfim, hoje, a minha ideia e o que eu tenho compartilhado é que precisa ser o contrário. Nós precisamos falar sobre isso, abrir o nosso coração. Depressão e menopausa, que relação isso tem, ou se há alguma relação? E sim, não é? Como eu falei agora, a menopausa às vezes está muito associada à questão de perdas, não é? E a depressão, ela vem junto com isso. O que é a depressão? A depressão é uma doença que a gente precisa entender que é uma doença, não é só uma tristeza. Tristeza é uma coisa, a depressão é outra. E a gente caracteriza, em linhas gerais, como a doença do pensamento negativo. A nossa mente, ela está muito voltada a pensamentos negativos. É um pensamento negativo sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro.
E tudo que envolve essa coisa da depressão, ela está muito negativa, muito pessimista, não é? Então, chega esse período da menopausa, eu começo a achar que eu estou perdendo, não é? E dependendo da sua situação, do momento da vida que você esteja passando, aí se potencializa. Mas deixa eu voltar um pouquinho para a gente entender, porque em uma pesquisa que foi feita aqui no Recife, realizada aqui no Recife, a maioria das mulheres, elas não sabiam o que era o período do climatério. Bom, eu estou falando da pesquisa que foi feita aqui no Recife, mas eu imagino que a maior parte do sofrimento, e foi uma coisa que eu também descobri, a maior parte do sofrimento da mulher é porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Definitivamente não sabe. E o período do climatério, o que quer dizer climatério? Climatério é o final do período reprodutivo para o não reprodutivo, esse período de transição de um período reprodutivo para não reprodutivo. A vida da mulher, desde que a gente nasce, né, já é uma coisa extremamente interessante e muito diferente. Nós já nascemos com a quantidade de folículos que se tornam óvulos definidas para o resto da vida da gente, né? E o que é que vai acontecer com isso? À medida que vai passando o tempo, algumas pesquisas indicam que a partir dos 35 anos, a gente já começa com algumas perdas de hormônios. Os nossos principais hormônios, né, da mulher é o estrogênio e a progesterona. E a partir dos 35 anos, que é o período que marca o climatério, a gente já começa a perder estrogênio. E isso vai trazendo alguns prejuízos para a nossa saúde como um todo. Não só a saúde mental, porque algumas pesquisas também vão indicar, principalmente em mulheres que entraram em menopausa precoce, que o impacto não é só físico, mas é psicológico também. Por quê? Porque com a carência estrogênica, a gente vai tendo alguns sintomas, somente na questão do sono, na questão do metabolismo, né? E tudo isso, principalmente o sono é algo importantíssimo para o nosso bom desempenho, a gente vai tendo impactos na nossa vida emocional, né? As oscilações emocionais que chegam a partir dessa carência estrogênica. Então, gente, o climatério, veja, começa a partir dos 35 anos. Eu não sabia disso, sinceramente eu não sabia. E se você for olhar a sua vida, não sei, você que está me ouvindo agora, qual a sua idade, mas se você pensar e observar direitinho sua vida antes dos 35, após os 35, após os 40 anos, a gente já vai observar mudanças significativas no nosso comportamento, na nossa disposição, no nosso humor, no sono, no próprio sono, não é? E fora outras coisas. A menopausa. Bom, deixa eu voltar aqui para eu não perder minha linha de raciocínio. Então, climatério, a partir dos 35 anos. O período do climatério, ele vai envolver 3 fases, que é a perimenopausa ou pré-menopausa, a menopausa em si e a pós-menopausa. O período da pré-menopausa, ele acontece aí por volta dos 40 anos. Veja, o climatério começa a partir dos 35, a gente já começa com carência estrogênica. A partir dos 40 anos, a gente já começa a entrar nesse processo de transição. Ou seja, falhas menstruais. E muitas mulheres, né, começam a achar que estão grávidas, porque aí tem uma ausência de 3 meses, 4 meses de menstruação, vai lá e fica fazendo constantemente exames de gestação, e muitas vezes não é. Já é essa carência estrogênica que vai dando a falha da menstruação. A partir dos 40 anos, a menopausa, ela vai ser diagnosticada após 12 meses da ausência da menstruação. Após 12 meses consecutivos da ausência da menstruação. E após menopausa, aí lá para os 65 anos, aonde pode haver uma atenuação, a diminuição dos sintomas ou não, né? E esses sintomas, gente, que são causados a partir dessa carência estrogênica, foi que me chamou a atenção. Porque a maioria de nós, mulheres, vamos sofrer
né? As pesquisas indicam que 80% das mulheres, elas vão ter realmente sintomas significativos, né? Algumas até de prejuízos, e apenas 20% das mulheres, elas vão sentir muito pouco, elas vão sentir quase nada, nem talvez nem percebam, né? Mas a grande maioria de nós aí está dentro dessa estatística dos 80%. E é você que eu quero falar. Porque, principalmente, essa oscilação do humor, essa coisa que afeta muito a nossa questão, né, do humor, é que nos causa prejuízo. E isso inicia lá atrás, desde o período menstrual. Porque tem mulheres que têm um período de TPM muito crítico. E a TPM, gente, é algo até que a gente caminha. Mas tem algo chamado TDPM, que eu não sei se você já ouviu falar. Está lá no CID, Código das Doenças Internacionais, e no DSM-5. A TDPM, a TPM é a tensão pré-menstrual. O nome já diz, é uma tensão, é um desconforto muito grande físico, não é, que gera aquele mal-estar e tal, mas passa. E você consegue passar por isso sem muitos prejuízos. Na TDPM, o nome já está dizendo, é um transtorno, o nome é transtorno disfórico pré-menstrual. E aí, gente, como o nome já diz, transtorno, gera muitos transtornos. A diferença de um para o outro, a semelhança vai acontecer no mesmo período, antes da menstruação. Antes da menstruação. Qual é a diferença? A diferença justamente é que na TDPM, os sintomas, os psíquicos, são os mais intensos. São os mais intensos. Então, assim, muita irritação. Mulheres que têm depressão nesse período é cruel, porque você se tranca, você acama, você realmente não consegue ter desenvoltura nenhuma. Raiva, como eu falei, irritação a ponto de brigar, de bater mesmo, de espancar. Mulheres casadas, o maior prejuízo em mulheres que têm a TDPM são os relacionais, porque as relações são totalmente afetadas por esse período, não é? E por que eu estou falando sobre isso? Porque envolve essa questão emocional muito forte e muitas vezes nós desconhecemos isso, não é? Não buscamos o tratamento adequado e os prejuízos, né, eles chegam. Demissão no trabalho, você não consegue ficar em trabalho nenhum, o seu relacionamento, que era aquele namoro, aquela pessoa que se apaixonou, aquele casamento, tantos sonhos, à medida desse convívio muito mais próximo, a pessoa não suporta, não é? Os filhos são crianças que já crescem naquele ambiente de muita tensão, porque é um período que, às vezes, ele é curto ou pode até não ser, né? Vai depender de 10 a 15 dias, mas ele é muito intenso e muito marcado justamente por essas irritações, por essa depressão, se for o caso, não é? E muitas vezes por agressividade. Então, por que eu estou trazendo isso também? Porque quando chega o período da menopausa, se você foi essa pessoa, essa mulher, marcada por um transtorno disfórico pré-menstrual, isso não é que ameniza, porque na menopausa não vai ter a menstruação, mas ele vai é multifacetado, ele vai se apresentar de outra maneira, não é? A menopausa, gente, isso é uma palestra de quase 2 horas. Eu estou tentando resumir o máximo de informações, as mais importantes que eu considero. O que assim, é uma coisa importante, porque a gente sai desse período menstrual com muitas coisas, muitos sofrimentos para essas mulheres que tiveram, e a gente entra na menopausa com conceitos, né? Então, alguns teóricos, eles vão dizer, a sua menopausa, ela vai ser muito de acordo, ela vai ter muita característica daquilo que você pensou sobre ela. Então, se você foi alguém que você cresceu num ambiente onde sua mãe falava da menopausa da maneira tranquila, vizinha, amiga, não, tal, a gente faz a reposição e passa, tal, faz os tratamentos necessários, vai ser tranquila, porque o conceito começa na nossa mente. Mas se você foi aquela mulher que você cresceu vendo uma mãe sofrendo muito na menopausa e dizendo, isso é a pior coisa do mundo, meu Deus, esse calorão, e a gente vê muitas vezes até na mídia, não é? Que associa muito menopausa a calor, a fogacho, a perda da libido, aquela coisa assim que o casamento...
Opa! Então, se eu chego nesse período com um conceito, né, ou um preconceito já de que é a pior coisa do mundo, que eu vou perder as minhas formas físicas, porque isso pode acontecer também, eu entro na menopausa realmente já com uma predisposição para que esse período seja ruim. E o que é que a literatura vai dizer? Já desconstruindo alguns mitos, é que a menopausa, ela não vai depender se você menstruou muito cedo, vai entrar na menopausa muito cedo, muito tarde, não. E outras coisas mais, não. O que a gente pode ter como modelo ou uma ideia de como será a nossa menopausa é a história da nossa mãe, né? Mas mesmo assim, hoje os estudos da epigenética, eles mostram que a gente pode mudar qualquer estrutura, não é? Celular, inclusive de câncer e de outras doenças, a partir do que eu vou pensar e do que eu vou construir sobre a minha história e a minha vida. Então, a mudança de hábitos alimentares, a mudança de estilo de vida. Por exemplo, sua mãe pode ter tido uma péssima menopausa, mas se você entender que atividade física vai melhorar e vai te ajudar muito, então você já pode começar. Aí, eu fico muito feliz quando as minhas clientes já chegam e dizem, não, já faço atividade. Eu sou uma que eu confesso. Eu nunca gostei de atividade física, não tenho o menor problema de dizer isso. Nunca gostei de academia, mas mulherada, quando eu comecei a estudar sobre isso e a ver, olha, sem exagero nenhum, eu acho que mais de 99% das pesquisas, elas indicam que a atividade física está em primeiro lugar para a gente passar por esse período, para a gente viver esse período de maneira mais saudável. Por quê? Alguns dos sintomas que envolvem a menopausa, só um dado interessante para eu trazer para você entender. A expectativa de vida, a nossa expectativa de vida, principalmente da mulher, mudou muito, né? O que antes as mulheres tinham expectativa de vida, isso há 40, 60 anos atrás, uma expectativa de vida curta, 40 anos, 50 anos, e esse período passava todo gestando, mulheres tinham 15 filhos, 10 filhos, passava a maior parte desse período reprodutivo gestando, então elas nem percebiam muito. E já morriam muito novas. A nossa expectativa de vida aumentou. Aqui no Brasil está entre 73 e 75 anos. E lembrem do que eu falei no início. Se a gente entra no climatério a partir dos 35 anos, a gente já começa com uma carência, com a perda estrogênica. Nós temos dois principais hormônios, o estrogênio e a progesterona. Se a partir dos 35 anos eu já começo nessa carência estrogênica, isso indica que nós vamos passar quase 1/3 das nossas vidas em carência estrogênica. E o que é que essa bendita carência estrogênica, Soraya, vai causar no meu organismo, na minha vida? Aí, mulherada, pasmem, esse bendito estrogênio, ele afeta quase tudo que existe no nosso organismo, desde o nosso cabelo, a nossa pele. Eu tô aqui sem maquiagem, porque eu quero que vocês me vejam, vou completar 53 anos amanhã, mas feliz, porque Deus é o centro, Deus é esse tudo que nos torna mulheres criadas à sua imagem e semelhança. Não é que tanto de estrogênio eu tenho no meu organismo, isso vai ser bom, mas não pode ser ele que defina a minha alegria. Eu parto do pressuposto de que Deus na minha vida, eu me olho diferente, eu me vejo diferente, não como alguém melhor ou pior, mas como imagem e semelhança desse Deus maravilhoso e perfeito, que gera em mim a saúde e o vigor. Então eu estou completando 53 anos amanhã, e vim para gravar esse vídeo para vocês sem maquiagem, só botei um batom, mas para que você me veja como eu sou, porque eu tenho orgulho de estar chegando nessa idade com algumas compreensões, sobretudo do amor de Deus na minha vida, e que é isso que me liberta, e que é isso que me desprende dos conceitos e das demandas que o mundo hoje impõe sobre a mulher. Que eu tenho que estar com essa vitalidade, com esse rosto, com esse cabelo, com essa pele. Calma, eu tenho que estar bem, claro, né? É bom a gente se sentir bem, bonita, mas a minha saúde emocional precisa ter como princípio a minha identidade em Deus.
em Deus. Isso vai me ajudar, isso vai me dar um norte, inclusive para os meus relacionamentos, porque eu atendo muitas mulheres no meu consultório e foi uma coisa que me chamou a atenção e foi algo que também me levou a estudar muito sobre isso. E quando eu comecei a observar, fazer esse link entre a idade e o conflito que ela estava passando, eu encontrei respostas, não é? Para essa questão orgânica, porque nós somos esse ser, não é? Biopsicossocial, psicológico, biológico e emocional, não é? Então, somos um conjunto. Nós não somos só o físico. E atender mulheres, não, eu tô muito mal, tal, doutora, mas eu já marquei o Botox, já marquei não sei o que lá. E eu sempre dizia, calma, antes do Botox, vamos cuidar desse coração, vamos cuidar dessa mente, né? O espiritual, né, geralmente ele chegava ali bem na igreja, participando de tudo, mas muitas vezes o emocional destruído. E às vezes a gente quer consertar o emocional cuidando só do físico, não dá certo. A carência estrogênica, ela traz prejuízos para a nossa vida. E aí eu quero só citar para vocês algum, tá aqui no meu computador, da minha cabeça, vou esquecer de alguma coisa, mas de como a carência estrogênica, ela afeta a gente como um todo. E se eu não tiver essa base, essa estrutura de quem eu sou em Deus, quando isso vai se intensificando, esse estrogênio vai ficando cada vez mais escasso no meu organismo, a questão física vai aparecendo e eu posso me deprimir sim. Eu posso entrar em um estado emocional extremamente abalado. E esse alerta que eu quero te dar. A gente precisa se conhecer, saber o que é que está acontecendo conosco, buscar os cuidados necessários para que a gente faça esse ajuste e não tenha tantos prejuízos. Mulheres que chegam no meu consultório, com 40, 50 anos, meu casamento, meu marido, tal. Aí eu vou fazer todo um mapeamento e às vezes o problema não está lá fora, está aqui dentro. Não é o marido está lá do mesmo jeito. E aí, mulher, como era teu marido quando tu conheceu, como era o início do casamento? Não, ele era assim mesmo, tal. Então, muitas vezes não é o marido que muda, somos nós. São essas mudanças que vêm a partir desse processo de maturidade, essas coisas que vão acontecendo. É uma idade que às vezes os filhos estão saindo de casa. Você às vezes, ao invés de diminuir suas demandas, você aumenta, porque você quer cuidar de todo mundo, você quer controlar todo mundo, e a gente vai vendo que a gente não dá conta. E isso vai intensificando os processos ansiogênicos, não é verdade? Então assim, só para você entender o que é que a carência estrogênica vai causando em nosso corpo, a começar pelo nosso aparelho genital urinário. Irregularidades menstruais, como eu falei, pode acontecer a partir dos 35 anos, o ressecamento vaginal, isso mexe muito com a libido, porque aquele sexo vai ficando mais dolorido, mais desconfortável, mas tem jeito, mulherada. Aí o óleo de coco que ajuda, se você não pode usar o creme de estrogênio, porque existe também. E aí o teu ginecologista pode te orientar, você vai buscar sua ajuda médica, mas o óleo de coco é algo super natural. E tem mulheres que têm vergonha, eu vou pegar o óleo de coco para naquela hora passar. Sim, qual o problema? Você não pode ter uma relação sexual dolorida com a vagina seca, porque isso gera fissura. A gente vai tendo flacidez, porque o estrogênio ele é responsável por toda essa espessura da nossa vagina, dela ficar mais densa, mais lubrificada, e à medida que ele vai caindo, a gente vai ficando mais flácida, mais fininha, o aumento das infecções, porque a pele fica bem afinada, e a gente tem aquela região, vagina, uretra e ânus, tudo muito próximo uma da outra. O que acontece com a carência estrogênica? Essa região vai ficando muito fina, muito sensível, e as bactérias vão tendo muito mais espaço para fazer aí o seu estrago de infecções. Por isso a incontinência urinária, muitas vezes de repetição, em algumas mulheres que estão nesse período. E às vezes a gente não sabe. A gente fica preocupada, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes é a carência estrogênica. Esse afinamento dessa região, você vai tendo infecção urinária de repetição. Repare. E muitas vezes a reposição hormonal que precisa ser feita sob supervisão médica, com todos os cuidados necessários, mas ajuda e muito. Tem mulheres, eu vi alguns depoimentos que melhoraram.
dessa infecção urinária de repetição apenas com a reposição hormonal. E às vezes tem muito preconceito, associa a reposição hormonal a câncer. Ah, não, porque mulheres que vão... Não, cabe com isso. Pior do que a reposição hormonal é o uso do anticoncepcional. Vão fazer o mesmo efeito no organismo, né? E a gente tomou muitas vezes indiscriminadamente. Então a gente precisa olhar para a reposição hormonal hoje como saúde, não é? A pele e cabelo. Os cabelos vão ficando mais finos, vão ficando ressecados, a pele vai ficando mais flácidazinha, porque o estrogênio, não é? Ele também interfere na produção do colágeno e a gente vai perdendo isso. A pelezinha mais fina, mais ressecada, a gente precisa passar sempre um hidratantezinho, as unhas, as manchinhas. Eu não tenho essas manchinhas no rosto, apareceram depois dos 40 anos. Eu, ai meu Deus, o que é isso? Vim descobrir recentemente. Claro, faço o tratamentozinho, boto o ácido à noite e tal. Melhora um pouco, depois volta, porque não é, o sol vai sempre potencializar o aparecimento, mas eu não vou me estressar com isso, nem vou andar neurótica com a cara eternamente coberta de base. Não, calma, vamos viver cada etapa da vida. Deus, obrigado que eu tô viva, tô feliz, né? E a gente vai olhando para as coisas boas. Ou a parte mais afetada, o aparelho cardiovascular. Por quê? Porque com a queda do estrogênio, o nosso colesterol ruim, ele aumenta e o bom diminui, não é? O estrogênio, a matéria-prima dele é a gordura. Então, quando começa a haver escassez de estrogênio, começa a sobrar gordura no organismo. E o colesterol ruim começa a aumentar. O que é que isso indica? Aumento de risco de infarto e AVC para as mulheres. Por isso que tem tantas mulheres que infartam e morrem depois dos 50 anos. É muito raro mulher infartar antes, jovem, é muito raro. Homens até acontece, mas mulheres é raro. Agora, nesse período de menopausa e pós-menopausa, o risco aumenta e muito, porque o nosso LDL, que é o colesterol ruim, ele aumenta, ok? Então, a reposição hormonal também vai te ajudar nisso aí, viu? Aumenta o TG, que é o triglicérides, que pode causar esteatose hepática, aquela gordura no fígado. Tudo isso, gente, repare, por conta dessa bendita carência estrogênica. A inflamação nos vasos, né, que vai dar todo esse problema no nosso sistema cardiovascular. O sistema nervoso nem se fala como ele é afetado. Porque eu digo, olha, tudo começa no cérebro, viu, gente? Tudo começa aqui no cérebro. E o sistema nervoso central, ele é muito afetado. As informações, a gente acha que é no ovário, mas não. Tudo parte da informação do cérebro, inclusive os calores, né? Aquele calorão, vem toda a informação aqui do cérebro. Então, veja como é afetado. Justamente, as mudanças de humor, né? Foi uma coisa que eu fiquei impressionada que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa, assim, de bem. Eu sempre, né, não tenho um processo ansioso, nem tô... Bom, enfim. Mas eu me vi nesse período, me dava umas tristezas assim. Eu digo, do nada. Eu digo, gente, o que é isso? Que tristeza é essa? Tá tudo normal, como sempre aconteceu. Mas uma tristeza do nada. Você acordava de manhã, tristeza, daqui a pouco ficava bem, daqui a pouco... Essas oscilações de humor que durante o dia pode acontecer várias vezes. A carência estrogênica, porque ela se comunica com a produção da serotonina e a gente vai tendo essas perdas, vai afetando também, repare, ansiedade. Para quem tem predisposição para ansiedade, meu Deus, eu atendo muitas mulheres e o índice de divórcio que a mulher tem iniciativa nessa faixa etária é muito alto, porque as ansiedades aumentam, os excessos de preocupações, aquela coisa do controle que a gente quer ter, tudo isso fica meio desregulado nesse período, não é? A insônia, que é o maior prejuízo. Quando você não dorme bem, tudo desanda, inclusive aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, essas variações de humor, elas vão ficar piores, as irritações. O sono, ele é um grande regulador do nosso humor, não é? Cansaço, a libido, ela vai diminuir, alterações de memória, as ondas de calor, suores noturnos, aí, gente, brincadeira. Essa questão do suor noturno, esses calores noturnos, isso tira qualquer mulher do sério. Isso vai deixar você com um dia extremamente pesado, irritadíssimo, porque não foi uma noite de sono boa. Você acorda várias vezes, aquele calor, arranca a coberta, volta frio, cobre de novo. Então é uma noite que não é agradável, não é? Por isso que a gente tem que cuidar e, se necessário for, fazer a reposição. Risco de Alzheimer também pode ser potencializado. E aí a gente tem um sistema ósseo também, que é extremamente afetado, não é?
por essa carência estrogênica, os riscos de osteopenia, que pode se transformar em osteoporose, as fraturas, dores, né? Você vai sentir muitas dores nas articulações, e isso muitas vezes é a carência estrogênica. E a gente tem que cuidar, fazer aí a cintilografia óssea, para ver como é que estão seus ossos, buscar o tratamento adequado, porque a gente pode, passar por isso de uma maneira mais saudável. Mas veja, estou trazendo tudo isso para você entender quantas coisas são afetadas a partir dessa carência estrogênica e que a gente precisa cuidar. E por fim, o sistema metabólico. O que é que vai acontecendo à medida que o estrogênio vai diminuindo? A gente vai tendo gordura aí sobrando e aquela gordura abdominal, ela vai se formando. Antes o que você tinha aquela cinturinha, aquele corpo no formato de reprodução, a partir desse período não reprodutivo, o corpo da gente muda e tem mulheres que entram em desespero. Não desespere não. Atividade física, não que você vai buscar para isso, porque a atividade física vai te ajudar nesse metabolismo, diminuir esse colesterol ruim, vai ajudar em muitas coisas e vai ajudar também nesse controle do físico, ok? Então, aumento da gordura abdominal, da diabetes, a sensação de barriga inchada, o aumento de peso, isso vem. E muitas mulheres ficam assim, meu Deus, eu não era assim e tal. Então, a partir dos 35 anos, repare, seu corpo já começa a mudar. E às vezes a gente não associa isso à questão da carência estrogênica e já desse período do climatério. Então, quanto mais cedo você se cuidar, mais você vai ter saúde, mais você vai se sentir melhor, mais disposta a passar por tudo isso sem tantas perdas. Algumas mulheres que eu tenho ido em várias igrejas dar essa palestra, né? É um projeto que eu criei a partir de todos esses estudos chamado Conhecer, Cuidar e Amar. Conhecer o que está acontecendo conosco, que processo é esse? Cuidar, vamos ter os cuidados necessários e amar, o amor próprio, que não é egoísmo, que não é narcisismo, é o amor que Deus nos manda ter. Ame a teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa se cuidar, não vou dar conta de cuidar desse marido, desses filhos, se eu não tiver um autocuidado, uma autogentileza comigo, principalmente num período tão significativo. Lembrem, deixa eu retomar, vamos passar 1/3 das nossas vidas em carência estrogênica. Então, quanto mais eu cuidar disso, mais eu vou ter saúde emocional. Mas essas predisposições, essas possibilidades de depressões, desses processos ansiosos aumentarem, a gente vai tendo um controle, porque a gente vai se observando e dizendo, opa, calma, isso vai passar, calma, mulher, tem como a gente cuidar disso, buscar ajuda profissional se necessário for, uma conversa boa com a amiga, um chá da tarde, isso aí vai ajudando, ok? Eu quero terminar minha palestra, né? Essa palestra dura 1h30, de 2 horas. Eu resumi aqui em 30 minutos para não demorar tanto, né? Trazendo algumas dicas para você de suplementos vitamínicos, que aí você tem que procurar o seu nutri, procurar o seu médico, ver suas taxas, como é que estão, mas que são suplementos extremamente necessários para que nesse período a gente não tenha tantos prejuízos, né? O ômega 3, que todos eles são anti-inflamatórios, todos eles vão ajudar aí nessa reorganização, dessa mudança, né, que a gente passa de um período reprodutivo para não reprodutivo, mais saudável. Então, o ômega 3, gente, é fundamental para o resto da vida, tomar todos os dias. A vitamina D, que o D no nosso organismo não é a vitamina, é um hormônio, mas a gente entra em carência também, e aí fazer essa reposição da D, no sol a gente não dá conta. Eu vou tomar banho de sol, ficasse todo dia, meio-dia pelada no sol, para conseguir repor esse D necessário. Então a gente toma, e essas duas são vitaminas lipossolúveis, que é necessário você ingerir com alguma gordura, ou seja, durante uma alimentação, um queijo, com uma carne, com alguma coisa, algum alimento rico em gordura, para ser melhor absorvido pelo organismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui na minha ginecologista, pasme, ela não me disse que isso tem que ser ingerido com alguma gordura, e eu tomava de manhã em jejum, ou seja, eu tomava água, não servia de nada a vitamina D que eu tinha comprado. Então, tanto o ômega como a D, a vitamina K, são lipossolúveis, tome com alguma gordura junto. Qual outra que eu te sugiro? O zinco. Não é? O zinco, o magnésio, que é fantástico, e nosso solo é pobre em magnésio, a gente não consegue repor magnésio em alimentação.
Então reponha, porque o magnésio ajuda no cérebro, músculo, ossos. O magnésio é maravilhoso, não tem contraindicação nenhuma, ok? Complexo B, que vai nos ajudar no cabelinho, na pele, na unha. Eu tô fazendo, são 5, né, que eu te falei. O ômega, a D, o zinco, o complexo B e o magnésio. Eu faço esses 5 e assim, não tem nenhuma contraindicação, mas procura teu médico, faz esse acompanhamento para você ver como é que tá as suas taxas. E para mim foi muito bom. Por que eu trago essas dicas? Porque para mim foi muito bom, mudou muita coisa. A parte que o principal de tudo, das orientações que eu quero te dar, se chama atividade física. Eu sei que você vai dizer, ai, Soraya, eu detesto academia, não gosto. Eu também. Mas quando eu vi o resultado que me trouxe, principalmente no meu colesterol ruim, que diminuiu bastante, isso me animou. E hoje eu vou toda acabada, toda me arrastando de manhã. Mas eu vou. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quer que eu vou te animar? Saia do zero. Carga essa história, não aguento, não tenho tempo. Encontre um tempo para você. Lembre, você precisa se amar e se cuidar, ok? Então, gente, eu super agradeço aí vocês que me ouviram. Compartilha com a amiga se você vê que a tua amiga aí tá nesse período e às vezes não tá sabendo o que é que tá acontecendo. A depressão e a menopausa, elas têm relação sim, desde que muitas vezes você tenha alguma predisposição ou que você tá entrando nesse período, com um olhar muito negativo, com um olhar de muitas perdas. Então, a gente precisa mudar esse conceito. Jesus diz assim, se os teus olhos, que os olhos são lâmpadas para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu interpreto isso, eu entendo isso, eu escuto Jesus falando comigo, dizendo assim, Soraya, como você se percebe vai definir muito da sua vida. Vai definir muito da sua vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, mulheres, vamos nos olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de gentileza, com o olhar de amor e de cuidado. Se conhecer, porque se conhecer é fundamental para a sua saúde emocional. Não, às vezes você quer gritar demais, falar demais, porque teu marido sabe o que está acontecendo, tá tudo... Mas você não se conhece. Então é em vão muitas vezes o grito. Você só se torna essa pessoa chata, intransigente, brigona. Não. Pare, busque ajuda, se conheça. Pare para se observar, sua história, sua caminhada, a história da sua mãe. Como é que foi? O que é que você ouvia dessa mãe? O que é que ela falava tanto que você incutiu na sua cabeça e continua repetindo para que a gente possa mudar a nossa história. Ok? Um grande abraço a todas, que Deus abençoe vocês. Aí tá meu Instagram, tem umas lives que eu gravei sobre isso justamente ano passado, quando eu comecei com todo esse estudo. Aí você pode ver mais detalhes. E essa palestra eu dou em várias igrejas, né? Tenho passado por aí, conversando com a mulherada, tirando dúvidas, a gente faz uma roda de conversa, ou não, é até uma roda de conversa. E tem sido muito bom. O que eu quero te dizer é que não fique sozinha, não se cale e não ache que isso é normal, esse sofrimento é normal. Não é normal. A gente pode passar por esse período de uma maneira mais tranquila e saudável, ok? Um grande abraço para você, que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que, quem sabe, um dia a gente se encontra por aí. Um abraço. Eu quero ser consumido em adoração a ti. Quero ser constrangido pelo teu poder. Quero prostrar-me a ti na tua presença, pois eu sou pequeno e tu és o grande. Preciso me prostrar ainda mais. Preciso me negar ainda mais. Preciso me prostrar ainda mais. Preciso me
ainda mais. Então dobra-me, dobra-me, dobra-me com o rosto no pó. Então quebra-me, 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 até não sobrar mais nada de mim, mais nada de mim. Preciso me prostrar ainda mais. Preciso me negar ainda mais. Preciso me prostrar ainda mais.